Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo do nosso IL Flash de hoje é do professor Alex Pipkin, A Tolerância à Ineficiência e à Consultoria Empresarial, em que ele traz mais um artigo desses últimos, dessa leva que ele vem trazendo, em que ele analisa o comportamento das lideranças empresariais, que tem a ver com inovação, tem a ver com o mercado, com a sua dinâmica, com as suas transformações e como ele pode proporcionar o melhor bem para as lideranças que administram as empresas e, consequentemente, para a sociedade como um todo. Ele fala do ponto de vista de consultor empresarial, que é a tarefa que ele executa, dizendo que, de alguma maneira, essa consultoria se relaciona com um processo psicanalítico. O consultor traz a sua experiência empresarial e a bagagem de experiências que ele tem em diversos campos para iluminar e oxigenar a visão de negócios de determinados executivos. Muitas vezes esses executivos verbalizam que estão dispostos a pensar sobre as suas estratégias e práticas e mudar as suas estratégias e práticas. Mas, na verdade, isso não acontece. Imagine então, diz o professor Pipkin, empresas familiares que vivenciam processos de sucessão. Pior ainda, muitas vezes quem precisa de psicanálise, ele comenta bem-humoradamente, é o próprio consultor. Circunstâncias em que ele precisa ter resiliência e persistência para continuar sugerindo as inovações, as modificações necessárias. Por falar em lideranças empresariais ou de qualquer outra natureza, nós temos o texto do Gustavo Viana, uma resenha da obra A Revolta de Atlas. Já publicamos várias resenhas da Revolta de Atlas aqui no Instituto Liberal. Existe uma grande gama de contribuintes do IEL que são objetivistas, que são admiradores da filosofia de Ayn Rand. A Revolta de Atlas é um dos livros escritos por ela, um dos mais populares. Se destaca tanto pela sua magnitude, diz a resenha, quanto pela sua capacidade de questionar e desafiar as estruturas do poder. Publicado originalmente em 1957, o livro concentra ideias como individualismo, livre mercado e o poder do pensamento humano, que são bases da filosofia objetivista. Uma outra liderança feminina da agenda liberal é Margaret Thatcher, e é sobre essa grande política britânica, líder do Partido Conservador e primeira-ministra do Reino Unido, o artigo do Leonard Batista, O Legado de Margaret Thatcher. O texto aborda naturalmente a coragem e a intransigência, muitas vezes, com que Margaret Thatcher liderou reformas liberalizantes e privatistas no Reino Unido, mas dá destaque às referências intelectuais de Thatcher, a influência dela por Hayek, por exemplo. Como é que se poderia relacionar as ideias que Thatcher defendeu, por exemplo, na sua obra A Arte de Governar, com as teses defendidas por liberais como Hayek, Mises, Friedman e outros tantos similares nas suas respectivas obras, nos seus respectivos trabalhos. Totalmente o oposto de Margaret Thatcher é Nicolás Maduro, é o regime tétrico da ditadura venezuelana. E ele é a provocação do artigo da página Liberalismo Brazuca, Ditadores Enfraquecidos e Conflitos Militares. O texto faz uma retrospectiva de alguns ditadores mundo afora que usaram guerras, armaram conflagrações como desculpa, como justificativa para tentar reaquecer as suas popularidades e a popularidade dos seus respectivos regimes. Ele faz um paralelo entre esses ditadores e a prática agora, a atitude do Maduro de tentar ensaiar e fazer um referendo para ver a opinião venezuelana sobre a invasão à Guiana. Ele vai dizer que a Venezuela revive essa tradição, com o Maduro reivindicando Essequibo, que é uma região disputada com a Guiana, buscando força e recursos em uma jogada desesperada, aproveitando-se das recentes descobertas de petróleo na Guiana. Ele tenta ludibriar o seu povo da sua situação de pobreza, distrair o povo da miséria que o regime o mantém, a extinção da liberdade, implementada pela própria ditadura, e a destruição sumária da democracia venezuelana. Esse teatro, define a página Liberalismo Brazuca, é mais uma tentativa vã de ditadores enfraquecidos, escondendo fraquezas e iludindo seus povos com um nacionalismo superficial. Por falar em inimigos da liberdade, o texto da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, também está no nosso IL Flash de hoje com o título Julgamentos Supremos para cidadãos ou para inimigos?
A Kátia vem adotando nos últimos textos dela uma estratégia muito interessante de contar histórias, né? Fazer uma simbologia, evocar referências literárias para tratar de assuntos que hoje em dia estão literalmente resultando em censura ou até em cadeia, como é o caso desses temas relativos ao Supremo Tribunal Federal. Como nós não temos muitas papas na língua, nós falamos mesmo. Então, a Kátia começa com uma citação de Karl von Clausewitz. Nenhuma guerra se inicia ou deveria se iniciar se agíssemos com sabedoria antes da identificação de uma resposta à questão. O que se procura alcançar pela guerra e na guerra? E aí, com base nesse texto, ela vai dizer o que define outro ser humano como nosso inimigo. Em tempos de guerra, sua localização do outro lado do campo de batalha e ou seu pertencimento a uma unidade política dita rival costumam ser razões suficientes para legitimar a captura ou assassinato de indivíduos desconhecidos, mas que, segundo a lógica bélica, podem colocar em risco nossa própria existência. Nos períodos de paz, o conceito tende a migrar para o terreno dos afetos, passando a designar alguém movido por interesses contrários aos nossos, ou cuja repulsa em nós despertada inviabilize seu convívio conosco. Desafiadores e bastante preocupantes são os casos anômalos onde um certo aparato estatal, sob a justificativa retórica de defesa do bem comum, da democracia, do belo, do avançado, do progresso, avoca para si a prerrogativa de apontar o dedo contra figuras indicadas pela própria instância de poder como inimigas públicas. Não é exagero afirmar que de uns anos para cá, nossos supremos togados têm trocado uma atividade judicante imparcial e exercida mediante provocação das respectivas partes. Ela também não tem o menor destemor em dizer a verdade que precisa ser dita no contexto que nós estamos vivendo. A Kátia coloca os pingos nos is. Pela escancarada militância em prol do que denominam de preservação da ordem democrática, em nome da qual não hesitam em rasgar a Constituição e as leis para fazerem prevalecer sua cosmovisão. Oferecidos em sacrifício no altar da democracia lulo-alexandrina, lá estiveram ou ainda estão todos os indivíduos calados, caçados e caçados com SS e C cedilha, presos sem o devido processo legal, assim como todos os condenados a penas desproporcionais e cruéis pelo 8 de janeiro e até o falecido Cleriston, infeliz protagonista do último texto neste espaço, aquele que morreu preso pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Agora vamos sair dessas tribulações nacionais e visitar a Argentina no texto do Leonardo Batista, uma análise crítica da frase de Javier Milei. Milei foi eleito presidente da Argentina com um discurso libertário. Ele vai nos dizer que a frase do Milei, se imprimir dinheiro acabasse com a pobreza, imprimir diploma acabaria com a burrice, é uma frase que explora de muitas maneiras os princípios da economia de mercado e do pensamento liberal, e ele faz uma análise dessa frase com ênfase ao pensamento econômico austríaco, mostrando que ali se esconde uma verdade fundamental sobre a natureza da criação da riqueza e do conhecimento. Como imprimir diplomas não elimina a burrice, ele ressalta a importância do mérito real, da produção real de conhecimento, da competência no processo de aprendizado, né? Assim como numa economia de mercado é preciso gerar efetivamente valor para o consumidor para que você enriqueça, para que você gere riqueza. E por fim, na liderança do YL Flash de hoje, um texto do Gabriel Wilhelms, voltando ao Brasil e ao STF. O Senado tem a obrigação moral de barrar Dino no STF. Eu acho que o título do texto é autoexplicativo, eu não precisaria nem gastar saliva para explicar que se trata de uma cobrança ao Senado para que se posicione como não tem se posicionado à altura da degradação do nosso Estado de Direito, a fim de vetar o nome de Flávio Dino, que é um dos ministros mais autoritários do governo Lula, e sem dúvida nenhuma é uma ameaça à sociedade brasileira se for colocado no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o nosso YL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal.
Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.